Você já ouviu falar de Melquisedeque? Um personagem misterioso que aparece brevemente na Bíblia, mas que deixou estudiosos e teólogos intrigados por séculos. Quem era esse rei sacerdote sem genealogia? Seria ele apenas um homem justo? Ou estaria por trás de sua figura algo muito maior, e talvez, eterno? Hoje, nos segredos da Bíblia, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios das Escrituras. Quem foi realmente Melquisedeque? Melquisedeque aparece pela primeira vez em Gênesis 14 versos 18 ao 20, num contexto peculiar. Abraão, ainda chamado de Abrão, acabava de vencer uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis inimigos. Ao retornar, algo inesperado acontece. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão. Gênesis 14 verso 18. Quem era esse rei de Salém? E como ele já era sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo de existir o sacerdócio levítico? Além disso, ele oferece pão e vinho, símbolos que muitos relacionam ao futuro sacrifício de Cristo. E Abrão dá a ele o dízimo de tudo. Mas por que Salém? Esse nome te lembra algo? Sim, é muito provável que seja a antiga Jerusalém. Salém vem da mesma raiz de Shalom, que significa paz. Ou seja, Melquisedeque era o rei da paz, e também rei de justiça, como diz Hebreus 7 verso 2. Mas, se ele era um rei humano, por que não sabemos nada sobre sua genealogia? A Bíblia sempre enfatiza quem era pai de quem. Mas aqui, silêncio total. Séculos depois, no Salmo 110, Davi escreve algo surpreendente. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Davi está falando do Messias. Um sacerdócio eterno, mas não da linhagem de Arão ou Levi, e sim de Melquisedeque. Isso reforça que Melquisedeque era mais que um simples rei. Esse versículo se tornaria chave no Novo Testamento para explicar o sacerdócio de Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, é onde encontramos a explicação mais profunda sobre Melquisedeque. O autor escreve: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7 verso 3. Espere! Como alguém pode não ter princípio de dias nem fim de vida? Alguns estudiosos acreditam que seja apenas uma linguagem simbólica, mas outros veem algo mais. Uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação? Um ser celestial? Ou uma figura profética para apontar diretamente ao Messias? Além disso, Hebreus afirma que Melquisedeque é superior a Levi, pois Abraão, o bisavô de Levi, lhe deu o dízimo e recebeu sua bênção. Teofania é a manifestação visível de Deus em forma humana no Antigo Testamento. Alguns exemplos: o anjo do Senhor aparecendo a Gideão, a sarça ardente com Moisés, o homem que lutou com Jacó. Seria Melquisedeque uma dessas manifestações? Se sim, não seria apenas um símbolo de Cristo, mas talvez Cristo pré-encarnado aparecendo a Abraão. A ideia ganha força pela descrição em Hebreus. Sem genealogia, sacerdote eterno, rei de justiça e paz. E mais, oferece pão e vinho, os mesmos elementos que Jesus usaria na última ceia. Coincidência ou profecia viva? Existem diferentes teorias sobre quem foi Melquisedeque. Figura histórica real. Um rei sacerdote cananeu que temia o Deus verdadeiro. A ausência de genealogia seria apenas literária. Símbolo profético de Cristo. Melquisedeque seria uma figura usada por Deus para representar Cristo. O próprio Cristo, Cristofania. Jesus aparecendo antes de sua encarnação, como já fez em outros momentos do Antigo Testamento. Anjo ou ser celestial. Uma hipótese menos aceita, mas presente em alguns círculos místicos antigos. Personagem mitológico e incorporado. Alguns estudiosos liberais acreditam que Melquisedeque pode ter sido uma lenda posterior, assimilada ao texto. Mas essa teoria vai contra a autoridade bíblica tradicional. Por que o Novo Testamento se preocupa tanto em conectar Jesus a Melquisedeque? Porque Jesus não veio da tribo de Levi, mas de Judá. Logo,
ele não poderia ser sacerdote segundo a lei de Moisés. Mas, sendo de uma ordem superior e eterna, como a de Melquisedeque, ele se torna nosso sumo sacerdote perfeito. Temos tal sumo sacerdote, que está à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 8 verso 1. Jesus é eterno, é rei e sacerdote, intercede por nós, ofereceu a si mesmo como sacrifício. Melquisedeque foi a sombra, Jesus é a realidade. Melquisedeque nos ensina muitas coisas. Que Deus sempre teve um plano eterno de redenção. Que o sacerdócio não começou com Levi, é anterior. Que a justiça e a paz caminham juntas. E que Jesus é nosso sacerdote perfeito, eterno, acessível. Mesmo nos mistérios mais obscuros da Bíblia, há mensagens profundas para quem busca com fé. Melquisedeque pode continuar sendo um mistério, mas sua missão foi clara: preparar o caminho para aquele que viria para reinar eternamente. E você? Já reconheceu Jesus como seu sacerdote e rei? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a palavra, deixe seu like, se inscreva no canal Segredos da Bíblia e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Nos comentários, escreva: você acredita que Melquisedeque era Jesus pré-encarnado, ou apenas uma figura simbólica? E lembre-se, a Bíblia está cheia de mistérios. E aqui, nós vamos desvendá-los, juntos.